28%. Nas Copas, 63% de aproveitamento. São 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Crespo reclamou bastante dessa questão de calendário. A gente viu, né, Prats? Ele falou até sobre jogadores não são robôs. Ele tem total razão em reclamar, mas assim, essa é a realidade, né? Essa é a realidade que não só ele, mas todos os técnicos brasileiros enfrentam aqui. É difícil, é duro, e aí a responsabilidade dele, da direção dele, também conseguir ou tentar de alguma maneira equilibrar isso. A realidade que é ruim, é dura, mas que todos sabem, né, Bruno? Todo mundo conhece. O Crespo sabia quando chegou ao São Paulo, todo mundo tem consciência disso, ninguém aprova, mas os clubes concordam, né? Então, assim, o presidente do clube dele concordou com isso. É sempre bom a gente pontuar, né? E a gente olha aí para o aproveitamento do São Paulo no Brasileiro, do aproveitamento do São Paulo em Copas, o anormal é o aproveitamento do Brasileiro. São Paulo, já falamos aqui, fez um investimento alto, tem um bom elenco, longe de estar entre os 4 piores, 5 piores elencos do Campeonato Brasileiro, mas a campanha é muito ruim no Campeonato Brasileiro, né? E o Crespo me parece que, ao falar que não abre mão de nenhuma das 3 competições que o São Paulo está envolvido, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, ele sabe que muitas vezes uma competição ajuda a puxar a outra, para bem e para mal. Então, o 5-1 do Maracanã fez o São Paulo viver aí dias, obviamente, turbulentos, dias ruins e desconfiança. O 2-0 ontem contra o Vasco é notícia muito boa para sábado contra o Palmeiras. Então, assim, uma coisa puxa a outra, e o Crespo me parece que nesse momento não prioriza competições também baseado nisso. O time está mal no Brasileiro, mas se o time tiver boa resposta nas Copas, eu posso trazer a resposta boa pro Brasileiro, para ajudar o time a sair lá de baixo. E ao levar assim, o Crespo teve notícia boa, o time jogou bem ontem e mereceu vencer o Vasco no Morumbi. Mas aí como que equilibra, né, Eugênio? Eu sei que é a grande questão, se a gente tivesse uma resposta muito fácil, né, a gente estaria milionário, mas como que equilibra? Porque aí, tudo bem, vence nas Copas, isso pode puxar no Brasileirão, que não tem sido necessariamente essa conta mas, fechando, assim, mas o São Paulo, o São Paulo na temporada, o São Paulo não equilibra. O São Paulo escala todo mundo, certo? O jogador do Palmeiras, o jogador do Flamengo não é robô. Por isso que o Flamengo deu férias para os jogadores. O jogador do Palmeiras também não é. O Palmeiras deu férias para os jogadores. O São Paulo não equilibra. O São Paulo vai com o pé embaixo. Vai fazer o quê? Mas essa semana foi diferente, né, Bruno? Se você pegar a escalação de ontem e a de domingo, você vai ver que foi bem diferente. Mas a gente está em julho, né? A gente está em julho, ele descansou 2 jogadores em um jogo, né? Mas ontem, por exemplo, né? A gente teve o Pablo, que não jogou contra o Flamengo, começando. A gente teve o Igor Gomes, que entrou no segundo tempo contra o Flamengo. O Lisieiro, que jogou contra o Flamengo, foi para o banco. O Marquinhos, que jogou contra o Flamengo, foi para o banco. O Reinaldo entrou como titular ontem. Eu acho que talvez ele esteja começando a entender essa necessidade. O interessante é que a gente não pode bater o martelo assim. Foi o time titular ontem, foi o time reserva contra o Flamengo. Não, porque ele mescla. Ele troca algumas posições. E eu acho que essa é a melhor solução. Não troca o time inteiro. Você, de um jogo, tira 2, 3. No outro jogo, volta com mais 2, 3. E tira outros 2, 3. E você vai dando jogo para todo mundo, não deixando ninguém ficar muito tempo afastado. Mas também sente quem está um pouco mais desgastado. Também passa por estratégia para cada jogo. Então ele ontem talvez tenha entendido que o Pablo funcionaria melhor diante da defesa do Vasco do que o Marquinhos, e aí ele vai tentando trabalhar com isso. É o que cabe ao técnico. Eu acho que talvez agora ele tenha entendido a lição. Olha, não dá para insistir em repetir a escalação sempre. Aliás, ele nem tem repetido muito, né? Mas essa semana talvez ele tenha trabalhado da melhor forma com isso. Embora tenha perdido para o Flamengo, até metade do segundo tempo, o time fazia uma boa partida. Depois acho que ele se perdeu no que ele leu do jogo. Mas ontem foi um time bem diferente, numa competição também muito importante. E ontem ele conseguiu o resultado. Na própria Libertadores, né? Lembra na partida contra o Racing ali, ele chegou a tirar o pé também, né? Em alguns jogos. É que pelo fato do São Paulo não ter, talvez, assim, tantas peças para substituir do mesmo nível, né? Isso fique mais evidente. E quem está fora, na maioria das vezes, está fora por lesão, né? O São Paulo enfrentou muito isso. Vamos ver como é que vai ser a sequência agora aí com o Campeonato Brasileiro e com a Libertadores também, né? Ali, né, Bruno? Que é um jogador importantíssimo, né, para esse time do São Paulo. Muito. É o zagueiro mais rápido que o São Paulo tem. Para fazer essa marcação que o Crespo gosta de perseguição individual, é o que melhor consegue executar.
Então tem que saber da gravidade da lesão, da contusão do Arboleda. Ficar sem o Arboleda para o São Paulo é uma notícia muito ruim. E numa sequência puxada, certo, Eugênio? Porque é o confronto contra o Palmeiras, ele tem o jogo contra o Atlético Paranaense, também no Campeonato Brasileiro, tem a volta contra o Vasco e tem também, claro, a Libertadores. Pelo menos a primeira fase assim, dessa sequência, ou a primeira partida dessa sequência, acho que dá um pouco mais de tranquilidade para o São Paulo, não dá, Eugênio? É o que a gente comentava ontem, né, Bruno? O copo meio cheio, meio vazio. Isso. Se ele não tivesse tido o resultado ontem, ele já ia cabisbaixo para o jogo com o Palmeiras, aí já era complicado depois para o jogo da volta com o Vasco. Ontem ele botou uma frente. 2-0, poderia até ter feito um placar maior, teve chance para isso, mas 2-0, tá bom. Então eu tenho força, eu tenho moral para enfrentar o Palmeiras, que eu ganhei já esse ano na final do Campeonato Paulista. Não é também esse bicho tão feio, posso encarar o Palmeiras, e aí vai. A vitória sempre puxa isso, né? Se o time vinha abalado de uma goleada sofrida para o Flamengo, ele reconquista um pouco desse equilíbrio. Agora, tem que saber trabalhar com isso, porque talvez a vitória sobre o Racing tenha colocado o time num momento psicológico diferente do que era necessário para o jogo com o Flamengo. É saber lidar e equilibrar isso tudo. Eu acho que a questão do São Paulo hoje é melhorar no Campeonato Brasileiro e sair da zona de rebaixamento, porque nas outras competições ele vai seguindo. Vamos ouvir então o treinador do Vasco, ouvir o Lisca após